Você está com problema no seu relacionamento, problemas de comunicação, você não consegue se entender com o seu cônjuge? Você está no lugar certo. Seja bem-vindo a mais um Até que a Morte Separe. Seja bem-vindo ao nosso Até que a Morte Separe. Hoje nós estamos continuando aqui na peregrinação de responder as perguntas que vocês fizeram. E durante, muito tempo, a gente entendeu que as maiores brigas que a gente tem, os maiores conflitos que a gente tem é a falta de comunicação ou a comunicação errada. São esses dois dilemas que nós vamos estar esmiuçando aqui para vocês e explicar como você pode resolver esse problema se comunicando da melhor forma possível. Para isso, você já sabe, segue a gente aqui no canal, você pode acionar o sininho, mande o aviãozinho também para as pessoas que precisam ouvir o que nós vamos falar aqui para vocês, viu? Foi muito tempo para a gente aprender, e a gente aprendeu na peia e depois a gente estudou sobre isso, né, amor? Ainda bem que a gente nunca teve problema de comunicação, casamento perfeito, sem brigas. Exatamente, a gente sabe a sua dor, a gente sentiu isso, nós entendemos o que vocês estão passando. E o que eu achei mais interessante, sabe, amor, é que quando a gente estava fazendo a pesquisa lá, olhando todas as perguntas que a gente tinha recebido, né, das caixinhas de pergunta, eu acho que mais de 50% das perguntas que a gente tinha lá envolvia problema de comunicação ou problemas que poderiam ser resolvidos se tivesse apenas uma comunicação assertiva. Exatamente. Mas por que isso é tão importante? Vamos explicar, né? Se você for olhar um exército, qualquer exército ele é dividido com 5 armas, 5 frentes, né, amor? Como você fala. Que é a arma da infantaria, a arma da cavalaria, a arma da engenharia. Temos a arma também da comunicação e outra arma que me ajuda a infantaria, cadê o engenharia... Você que é o homem da cavalaria. Exatamente. Ó, okay. Infantaria, cavalaria, engenharia, né, artilharia e comunicação. Essas são as 5 armas de um exército. Mas existe uma específica que faz a ligação de todas e que faz tudo funcionar, que é a comunicação. Então, se ela for destruída, todas as outras, naturalmente, vão ser destruídas aos poucos. O quanto é importante a gente prestar atenção. Se num exército que está em guerra, a comunicação deve ser protegida, imagine no seu relacionamento. O que você está fazendo para se comunicar da melhor forma possível? O que você está buscando para ter uma comunicação assertiva? Esse é o problema do seu relacionamento. Se você resolver ele, os outros se tornam muito mais tranquilos, porque vai se interligar, né, literalmente. Quando você tem uma boa comunicação, você fala sobre finanças bem. Você tem uma boa comunicação, você vai saber lidar com o temperamento um com um do outro, um com o outro. Vão ser resolvidos vários problemas. Por isso, é muito importante que a gente tome cuidado e cuide da comunicação. Sabe o que era que estava passando aqui pela minha cabeça agora, amor? Quando está numa guerra, num conflito, né, entre os exércitos aí, se um exército conseguir atingir a torre de comunicação do outro, ele já venceu ali 90% ou mais da guerra, porque eles vão ficar perdidos, eles não têm mais como se comunicar. Se o demônio conseguir atingir simplesmente a área da comunicação dentro da vida de um casal, ele vai conseguir destruir todas as outras áreas do mesmo jeito. É verdade. Porque sem a comunicação é impossível você ter um relacionamento saudável. E a gente sabe disso de forma muito clara e muito objetiva, porque a gente sofreu isso no nosso relacionamento. Embora nós sejamos 2 comunicadores natos, porque tanto eu quanto Lohane somos apresentadores de TV, pessoas de palco, pessoas de mídia, que tiveram microfone público ali uma vida inteira, ou seja, a gente sabe se comunicar, mas dentro de casa a gente não tinha uma comunicação assertiva. Agora, por que essa comunicação não era assertiva? Se a gente tem uma oratória boa, se a gente se comunica bem com todo mundo, por que a gente não conseguia se comunicar bem dentro de casa? Já parou para pensar nisso? É fácil de você entender. É como se eu estivesse olhando para essa folha, para esse... Folha não, para esse negócio aqui, eu não sei nem como é que eu chamo isso. Essa ficha. Essa ficha, pronto.
É como se a Lohane estivesse olhando daqui e eu olhando daqui. Nós estamos olhando para a mesma coisa, só que ela está vendo um lado e eu estou vendo o outro. Por que nós estamos vendo a mesma coisa por lado diferente, de forma diferente? Por causa da minha criação e por causa da criação dela. Nós dois tivemos crenças geradas de forma diferente. Vou dar um exemplo mais claro e mais real para vocês. Um dos maiores problemas que eu acho que nós tivemos dentro da nossa relação, sem dúvida, eu acho que foi o financeiro, né, amor? Eu acho que era onde mais o pau quebrava, mesmo assim, valendo. Por quê? Eu enxergava o dinheiro de uma forma. A Lohane enxergava o dinheiro de outra forma. Por conta da vida que eu tive, a dificuldade financeira que eu passei na minha infância, a forma que a Lohane, a escassez. Então eu cheguei com a síndrome da escassez dentro do relacionamento, mesmo quando tinha, eu ainda tinha medo que ia acabar e ia faltar. Enquanto a Lohane foi criada em um lar onde você pode, você merece, você é a menina dos olhos de Deus, lá onde você pisa, tudo que você toca vira ouro, você é abençoada. Então, assim, a minha cabeça olhava para o dinheiro e a cabeça da Lohane olhava para o dinheiro, era o mesmo dinheiro, era a mesma quantidade, mas eu enxergava que o dinheiro ia acabar e ela enxergava que a gente ia ganhar mais dinheiro. Você consegue perceber? É o mesmo assunto, amigo, mas a comunicação não bate por causa das crenças que a gente tinha, né? A gente tem que buscar o equilíbrio, né? Foi aí que a gente entendeu que também o que ele representava das crenças ajudou a gente a crescer, mas o que eu representava, né, com as minhas crenças também nos ajudou a crescer. O que a gente precisa buscar é esse equilíbrio. Mas como fazer isso se a gente nem está se comunicando bem? Se a gente só brigou o tempo todo, a gente não sabia como lidar com isso. E aí vamos entrar, né, em alguns pontos estratégicos que vai ajudar você também a resolver os seus dilemas. Eu queria já começar aqui, amor, tocando em um ponto que eu acho que é crucial para que se exista a comunicação entre o casal. É você começar um diálogo com o seu cônjuge desarmado. É porque quando a gente geralmente vai debater alguma coisa, principalmente com o nosso cônjuge, a gente já vai armado e preparado para defender o nosso pensamento e o nosso ponto de vista. Eu já vou tentando convencer a Lohane de que o lado que eu estou vendo é o certo. Quando você vai para um diálogo já armado para defender o seu ponto de vista, você não consegue ter acordo, porque você sempre vai estar certo. Então você tem que ir disposto a ouvir o que o outro tem e tentar entender o ponto de vista do outro. E aí você consegue finalmente ter pelo menos um diálogo. Exatamente, diálogo, não monólogo, né? Muito importante a gente dizer isso, porque as pessoas às vezes vão ali querendo falar, mas o que o outro fala, ela não para escutar e não acha que é importante. Aquilo que dói no seu parceiro, na sua parceira, deve ser importante para você. Mesmo que não faça sentido na sua cabeça, está fazendo sentido na cabeça do seu parceiro, então você tem que tentar entender com o ponto de vista dele ou dela. Super importante a gente falar isso. Então, um diálogo é preciso duas pessoas, no mínimo, para existir um diálogo, senão é monólogo. Você não vai estar falando sozinha. Lembre-se disso, você precisa escutar, você precisa falar. Tem até uma brincadeirinhazinha que fala, né, que a gente tem 2 ouvidos para a gente escutar mais e falar menos. Então vamos pensar nisso. Lembre toda vez, eu preciso conversar, fale, né, dessa forma. Menos e escute mais. Eu acho incrível como a Bíblia é completa em todos os aspectos, amor, porque Salomão fala sobre isso, né? Se você for ler Provérbios, Salomão diz assim, ó, até um tolo passa por sábio quando ele cala a boca. Ou seja, sempre o ato de parar, ficar calado e escutar vai ser mais sábio do que falar. Quem fala muito tem muita possibilidade de errar. E isso eu falo para mim mesmo, porque eu sou uma pessoa que tem um problema com isso. Eu sempre falei muito, eu sempre comuniquei muito e às vezes eu preciso calar para ouvir. Eu tenho essa dificuldade e eu tenho que ficar me trabalhando o tempo inteiro para exercer essa paciência de dizer assim, eu preciso agora ouvir, eu preciso agora falar. Até hoje, gente, isso não é porque a gente está casado há 10 anos, não é porque a gente trabalha com mentoria de casais, não é porque a gente sabe tudo, mas na hora de colocar em prática é outros 500, como a gente fala aqui no Ceará. Então a gente precisa, de fato, se trabalhar todos os dias para ir melhorando, ser intencional e querer, de fato, melhorar. Mas, amor, também tem um lado, né, que você também tem uma boca, você precisa falar, porque as pessoas não vão ler o seu pensamento. Mulheres têm muito isso, né? Às vezes ela
Não aconteceu nada. Você está lá chateado, o marido pergunta e você não fala. Você está pensando que ele está lendo os teus pensamentos, ele não vai pensar. Você precisa falar, você precisa falar o que você está sentindo, como você está se sentindo. Mas não, como meu marido falou, atacando. Você fez isso, isso e aquilo. Fala como você está se sentindo. Fale sobre os seus sentimentos. Aí você vai ter uma comunicação mais assertiva. Verdade. Se você chegar, brigar, né, e apontar o dedo, não vai ser uma comunicação assertiva, mas se você falar, olha, eu estou triste porque aconteceu isso e isso me trouxe a lembrança de quando eu era jovem, aconteceu isso na minha casa e eu não fiquei muito feliz, isso me trouxe à memória crenças que me machucaram. E aí você vai conseguir ter uma conversa saudável, um diálogo saudável e respeitoso com o seu cônjuge. Verdade. Ele vai conseguir te ver pela lente, né, aí de Jesus que a gente fala, mas pela lente das suas crenças, do que você viveu no passado. E ele vai entender muita coisa. Então, lembre-se dessa dicasinha. Sentou, preciso me comunicar, preciso resolver meus problemas, tenho que saber. Eu tenho que escutar mais, falar menos. Mas eu devo também falar, mas não agredindo, só o que eu sinto. Então, busque o momento certo. Eu lembro, amor, que quando eu queria conversar com você, e o meu marido sempre foi muito explosivo, né? Eu imagino. Um tranquilo como eu. Um temperamento colérico, né? Nós vamos falar sobre isso também, sobre temperamento, que eu acho super importante você conhecer o temperamento do seu parceiro, da sua parceira. Mas ele é bem colérico, né? Então, o colérico é bem líder, o que ele fala é aquilo e pronto, acabou. Então, é bem difícil conviver e dar a sua opinião para aquele que não quer escutar. E ele era assim, hoje ele já escuta, hoje ele é completamente diferente, outro homem, graças a Deus. Mas eu preparava um ambiente, eu queria conversar com ele, eu não falava no momento que ele estava bravo. Primeiro, eu fazia o quê? Eu sentava e pensava, bom, eu preciso agradar o meu marido primeiro para ele se sentir amado e ser constrangido em amor. Então, eu preparava aquela comida que ele gostava. A comunicação dele de amor, né? A linguagem dele de amor é ato de serviço. Então, eu sabia que se eu cozinhasse para ele, ele já ia se sentir amado. Básico. Então, eu preparava o ambiente, esperava ele chegar em casa, chegava, abraçava ele, dava todo carinho e amor, fiz uma comidinha, coloquei, e aí eu começava elogiando primeiro todas as qualidades que ele tinha. E depois eu vinha falando algo que me machucava e coisas que eu estava me sentindo mal, porque estávamos vivendo aquilo, por uma ação dele. Né? Por algum motivo que ele estava fazendo, e às vezes ele nem sabia que aquilo me machucava. Mas eu precisava preparar o ambiente. Então, minha amiga, meu amigo, quer conversar com sua esposa, prepare o ambiente, vê se é o momento certo. Não nesse momento, eu vou falar, eu tô aqui brava e eu vou falar, porque... Não fale de cabeça quente. A palavra de Deus é muito clara, a sabedoria também, né? Ali na nossa Bíblia, no nosso manual de instrução, é muito claro. Não fale nada de cabeça quente, que você pode falar coisa e pecar pela sua própria boca. Então, tenha o seu momento de relaxar para falar depois com cabeça fria. E é literalmente isso, mas prepare o ambiente, prepare o momento, no momento certo, elogie primeiro e depois venha com os seus sentimentos. Muito bom. Né? Gente, um comentário aqui do clube, que foi uma esposa, que ela falou sobre isso. Ela disse que às vezes tem medo e receio de se expressar com o marido dela, tem medo de falar com ele, porém ela sabe que tem uma pessoa ao lado dela que não vai julgar ela, mas ela tem medo. Ela tem medo de expressar. Deixa eu falar um pouco. O que eu ia falar agora entra até nesse assunto aí também, Thalita. Enquanto a Lohane estava falando sobre o lance da comunicação, eu lembro que às vezes até eu brinco lá em casa com ela e eu falo assim, só quem sonda o coração é Deus, eu não consigo sondar não, tá? Eu preciso ser fale o que é que está acontecendo para eu saber o que é que está acontecendo. E muitas mulheres agem assim mesmo. A mulher é mais de sentir a raiva e guardar para ela, ele não é cego, ele tá vendo, ele sabe não, minha filha, ele não tá vendo não. Ou você fala ou ele não sabe. É que a gente é detalhista, a gente vê detalhes e acha que eles também conseguem ver esses detalhes. Isso. E o que para você é óbvio, o óbvio precisa ser dito. Só que quando a Lohane estava falando sobre isso, eu lembrei de um assunto muito sério, de um casal que a gente estava acompanhando, estava conversando uma vez, e eles estavam casados há muitos anos. Olha isso aqui, gente, isso aqui é muito importante. O casal estava casado há muitos anos já, e a mulher, ela tinha ódio, ela tinha muita raiva
quando o marido passava por ela dentro de casa e tocava ela, pegava no bumbum ou pegava no peito brincando, ele fazia aquilo como geralmente o marido tem essa brincadeira, né? Passa a mulher na pia, dá um tapa na bunda ali, não sei o que e tal. E assim, o cara fazia isso na brincadeira, mas aquilo trazia um ódio para ela, mas ela não expressava para ele. E ela começou a conviver com ele anos e anos e anos, passando por isso e não comunicava essa raiva. E aí, quando a gente foi conversar sobre isso, que ela falou, mas você nunca falou que tinha raiva disso, como é que eu ia saber? Como é que eu ia adivinhar? Agora, vamos conversar e vamos tentar saber qual é a origem disso, qual é a raiva, por que que ela guarda tanto rancor, por que que ela tem tanta raiva quando ele faz isso? Aí a gente foi analisar e no passado, na infância dela, essa mulher, ela tinha sido abusada pelo próprio pai por muito tempo. E o pai tocava ela sem pedir autorização. Então, na cabeça dela, para o marido dela ter acesso ao corpo dela, mesmo que fosse com uma brincadeira, primeiro ele teria que comunicar e dizer que ia tocar o corpo dela, porque senão ela estava se sentindo, mais uma vez, violada e ofendida com aquilo. Então você entende que pro cara é uma brincadeira, não tem nada demais, é a minha esposa e eu passar e pegar na bunda dela, dar um tapa, não tem problema nenhum. Mas pra ela lembrava da infância dela, de quando ela tinha sido abusada pelo próprio pai. Olha o quanto que isso é sério. Só que isso anos e anos e anos. Ela nunca falou isso pro marido dela. Como é que o cara vai adivinhar uma coisa dessa? Entende? E isso gerou um grande problema entre eles. Então, isso foi começando a esfriar, né, o relacionamento. Ela começou a não querer ser tocada mais, eles não faziam mais sexo dentro do casamento. Enfim, várias coisas. Ela ficava até com nojo dele. E é importante que você resolva os problemas conversando, contando e se entendendo. Mas o que eu entendo... Amor, só fazendo aqui um link com uma pergunta, né, com o que a Thalita tinha falado ali, da pessoa que falou. Ela disse assim, ó, eu sei que eu tenho uma pessoa do meu lado que eu posso falar, mas eu tenho medo de falar. Por que será esse medo dela? O que é que ela está trazendo de crença? Será que quando ela era criança, que ela ia falar, na hora que ela abria a boca, o pai dela dizia, cala a boca, menina, não sabe nada não. Será que ela foi reprimida a vida inteira? Ela foi aquela que foi mandada calar a boca pelo pai e pela mãe, então hoje ela não se sente bem ao falar, porque ele pode mandar eu calar a boca também. Às vezes o problema do seu casamento, na maioria das vezes, ele não está no seu casamento. Tem uma imagem, uma figurinha que eu vi na internet uma vez, que eu até compartilhei com a Lohane, que eu achei fantástico. Eram dois adultos sentados no chão, de costa um para o outro, e dentro deles a imagem de duas crianças embirradas, brigando uma com a outra. Eu achei fantástico essa imagem, porque quem briga, na verdade, no seu casamento não é você e a sua esposa, são as crianças que tem dentro de vocês, que estão trazendo as mazelas do passado e que não estão curadas. Olha isso. É isso mesmo. Aí já puxa para um outro gancho, né? A sua comunicação ela vai ser assertiva quando você souber os seus próprios limites. Você só vai se comunicar bem ou ter um relacionamento saudável com o outro quando você se conhecer, né? Então, assim, busque conhecimento sobre a sua própria vida. A gente indica terapias para você se conhecer, porque muitas vezes a gente vai colocar a culpa no outro, sendo que muito é da gente, é sobre nós, né? É mais fácil, verdade, né, amor? Sempre é melhor colocar a culpa no outro, né? 90% é sobre a nossa vida, 10% é o que vem. Isso aí existe, né? É um estudo que fala sobre isso. E quanto é importante quando você sabe quem você é, você conhece os seus limites, aí você consegue dar os limites para a pessoa. Então, e você consegue explicar também o porquê que você se sente ruim caso alguma mazela do passado, né, te traga algo, algo ruim para o seu casamento de agora, tu tá entendendo? Então, é importante que você se conheça. Você falou aí sobre um dos pontos que eu também acho crucial para que se tenha uma comunicação saudável e bacana dentro da relação. Você falou sobre saber o limite. O seu limite e o limite do outro. A gente aprendeu no nosso casamento que todo mundo tem um botãozinho vermelho. Tem aquele negócio que se eu falar, eu vou fazer a Lohane explodir. Tem aquele negócio que se a Lohane falar, porque mexe com coisas das crenças da gente, com coisas do passado. E tem muitos casais que não conseguem conversar por causa disso. A primeira coisa que a pessoa faz quando se chateia com a outra é apertar o botãozinho da outra. E aí o negócio explode e já não tem mais comunicação. Você tem que identificar qual é esse botão vermelho em você
e qual é esse botão vermelho no seu marido, para que você não force a barra. Eu me lembro, no começo da nossa relação, isso era uma coisa muito nítida e, gente, era ridículo, ridículo, ridículo. Eu sabia qual era o meu limite de discussão. Então, quando a gente começava a conversar e começava a alterar a voz, que ali já estava o erro já, porque a gente começava a subir, um subia, o outro falava mais alto, o outro falava mais alto, isso é a pior desgraça que pode acontecer numa relação. E aí, quando chegava num nível que eu via que não dava mais, eu olhava para essa querida maravilhosa que está aqui na sua frente e eu dizia assim, chega, tempo, daqui para lá vai dar BO, eu não consigo mais conversar, você pode sair daqui, depois a gente conversa. O que era que ela fazia? Vinha para cima de mim e dizia, você vai resolver agora, você não vai fugir, você vai resolver agora. Eu dizia, sai daqui, eu não tenho mais cabeça, eu não consigo mais conversar, daqui para frente só vai dar BO, eu me conheço, eu não tenho mais paciência. O que era que ela fazia? Você vai resolver agora, porque a gente vai conversar. Minha filha, não faça isso. Se o seu marido disser para você que deu por hoje, é porque deu por hoje. Você não vai mais não, porque vai dar BO. Aí o que era que ela fazia? Ela vinha para cima. Quanto mais eu dizia que não queria conversar, mais ela gritava, até eu perder a paciência e começar a xingar e dizer um monte de coisa errada. Aí uma vez a gente estava brigando dentro do nosso quarto, discutindo feio, quebrando pau. Ela saiu do quarto porque eu disse que não queria mais conversar e ela quis descontar a raiva dela na porta do quarto. E ela passou, pegou no trinco da porta. Meu amigo, deu uma sapecada nessa porta que eu chego a me arrepiei assim da cabeça aos pés. Aí eu, claro que como um boi ignorante, me levantei, saí andando atrás dela. Ela tinha entrado no outro quarto que era o closet dela. Eu falei, você não sabe como é que quebra a porta, não. Eu vou lhe mostrar agora como é que quebra uma porta. Peguei no trinco da porta do closet dela, pá, 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 dei umas 10 porradas assim até arregaçar a porta. Eu disse, você tá vendo agora como é que faz? Ou seja, um jumento e uma jumenta. É mais ou menos isso. Um jumento e uma jumenta. Gente, não é tão mais fácil? Cara, eu não estou bem para conversar. A gente pode conversar depois? Respeitar limites. Ok, é respeitar os limites. Se você não respeita o limite um do outro, você não vai conseguir ter um diálogo assertivo. Agora, um detalhe, tá, amor? Ter esse tempo é super importante para você esfriar a cabeça. Mas resolver também é super importante. Não adianta colocar para debaixo do tapete e ficar. Durante muitas vezes nós passamos aí semanas sem conversar. Aí é outro erro, é o oposto, né? Aí é o oposto. Porque dá um tempo aqui, eu não vou resolver isso agora, eu não tô conseguindo, e você passar semanas sem falar um com o outro, com raiva e sem resolver. Existe um problema, ele precisa ser resolvido antes que vire uma bola de neve, antes que vire um problema ainda maior. Por isso a gente vê hoje relacionamentos aí se acabando. Ai, gente, só aconteceu isso, eu só fiz isso, acabou não. Foi muitas coisas que estavam guardadas debaixo do tapete, que uma coisinha foi o suficiente para mostrar toda a sujeira de baixo. Então, se você quer ter um relacionamento saudável, você precisa resolver problemas. E problemas são resolvidos com conversas difíceis. Não adianta você ficar com medo, ou não, tá tudo bem, eu não quero atrapalhar, eu não quero... É conversa difícil. Quantas vezes eu precisei ter uma conversa difícil com o meu marido? Uma conversa que eu iria ser vulnerável, que ele ia conhecer a minha intimidade, os meus podres, mas ele também falaria os podres dele. Conversas difíceis são importantes para o seu relacionamento crescer. Não esqueça disso. Não fuja de conversas difíceis. Verdade. Perguntar aqui para o Rangoni. O Augusto falou aqui que era um jumento e uma jumenta junto, né? Dois jumentos batizados. Como foi, qual foi o ponto, o que foi que vocês fizeram para quebrar, deixar de ser, acionar esse modo jumento-jumento? Você sabe que tem muito gatilho, né? Eu vejo claramente que era meio que um ativando os gatilhos do outro, aí acionava esse modo turbo aí, né, de discussão, né? Então, assim, mas o que foi que vocês fizeram na prática mesmo para mudar e ter mais harmonia? Tente falar diferente. O fato dele se olhar no espelho e se elogiar, porque era o bastante para ele, isso me irritava, porque ele não conseguia me elogiar, mas elogiava ele o tempo inteiro. Então eu tive essa conversa difícil com ele, falava, amor, deixa eu te falar. E eu resolvi.
Não, deixa eu falar. Aí eu falei, amor, presta atenção. Você, assim, eu sempre tive, na minha infância, eu tenho essa linguagem que é de palavra de afirmação, e ele nunca teve. Então, se ele nunca teve, ele precisava ter palavra de afirmação para ele mesmo. Até a Siri falando aí. Até a Siri comentou agora. Ele precisava ter a palavra de afirmação dele mesmo. Então, ele se olha no espelho até hoje, vai dar certo, porque você é o cara. Tipo assim, ele fala... Mas por que ele consegue fazer isso para ele e não consegue fazer isso por mim? Porque eu preciso de palavra de afirmação dele. Eu gosto de escutar de palavra de afirmação dele. Mas ele esquecia de falar, né? Por quê? Porque ele não era comum para ele não recebeu isso, como que ele ia dar? E aí eu cheguei para ele e tive essa conversa difícil. Não fugi das conversas difíceis. Falei, olha, isso me irrita. Isso me irrita porque eu busco ter essa palavra de afirmação sua o tempo inteiro. E eu não tenho esse apoio. Eu te dou esse apoio o tempo todo, mas eu não tenho. Olha, aqui interessante. O que você falou foi outro comentário de outra esposa aqui no clube. No meu caso, eu sinto falta de valorização pelo que eu faço. Aí ela botou entre aspas. Uma das minhas linguagens de valorização são palavras de afirmação. Ou Pronto. seja, ela não recebe, né? É. E isso também... Ela fica mal por isso. Exatamente. Não é a mesma linguagem de amor. Não é a mesma linguagem de amor. Então, eu ficava mal com isso, né? Hoje, eu sei lidar um pouco mais, mas eu ainda tenho essa linguagem de amor e quando eu vejo, eu falo, amor, o que você achou? Eu passei o dia inteiro no salão de beleza, eu chego, ele não falou nada. Eu passei, me arrumei o cabelo, ele não falava nada. Aí eu falo, amor... Como eu estou? Ah, você já sabe que você tá linda, não preciso falar. Mas eu queria escutar dele, não eram as pessoas falando, eu só queria escutar dele. Porque eu me arrumei pra ficar bonita pra ele, eu não me arrumei pra ficar bonita pra outras pessoas, né? Ou então eu saía de um evento que eu apresentava, até respondendo essa pergunta, todo mundo elogiava, ele falava que já era o suficiente, não precisava me elogiar, mas eu queria escutar, o feedback era dele. Porque o que ele falava, eu sabia que ia ser real, porque ele tava olhando os mínimos detalhes, mas ele não falava. Ele saía de um show, eu falava, amor, você foi ótimo nisso, naquilo, nisso aqui você pode fazer isso, Por quê? Porque eu tive esse feedback na minha vida, ele não teve. E ele gostava, mas ele não sabia, para ele, se eu falasse ou não falasse, não fazia importância. Só que para mim fazia. Então, como é que a gente faz isso? Mostre a sua linguagem de amor. Fale, eu gosto disso, aprendi a fazer isso. E eu indico para vocês esse livro, que é incrível, As 5 Linguagens do Amor, porque você vai amar o seu parceiro conforme a linguagem dele. É porque assim, ó, a pergunta foi, como que vocês deixaram de ser esses 2 jumentos batizados dentro de uma casa, de ficar brigando o tempo inteiro e se matando, né, se debatendo? Existe um manual que a gente segue hoje. O manual, ele diz assim, ó, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando a Bíblia fala sobre a verdade, é a verdade em todos os aspectos. Não é a verdade, só a verdade da palavra de Deus, mas é a verdade de tudo, porque tudo que é verdade está ligado a Ele. Então, vamos lá. Nós fomos intencionais em buscar a ajuda certa com as pessoas certas, nos lugares certos. Então, primeiro de tudo, eu e a Lohane, nós fizemos vários e vários treinamentos de inteligência emocional. Já fizemos método CIS, já fizemos método EVO, já fizemos várias outras coisas muito boas que primeiro fizeram com que a gente se conhecesse. Porque, meu amigo, é impossível conhecer a minha esposa se eu não conheço nem a mim mesmo. Então eu tenho que saber quais são as minhas crenças, os meus limites, os meus gatilhos, o meu botãozinho vermelho, porque se eu me conhecer, vai facilitar para que eu conheça o outro. Então, como que a gente transformou a nossa vida? Buscando conhecimento. Lendo livros, fazendo mentorias, fizemos terapias de casal. Entramos no GC de casal, começamos a frequentar uma igreja, mudamos os nossos relacionamentos. Cara, essa mesa não é legal, influencia a gente para isso. Vamos mudar de mesa, vamos mudar de relacionamento. Então, assim, não é uma coisa, é um passe de mágica. Eu vou fazer assim e aí a minha vida vai se transformar. Não, senhor. Você tem que pagar o preço. Quer ter um casamento extraordinário, quer ter uma família abundante, quer ter uma família feliz? Meu amigo, pague o preço. Você começa uma empresa bem pequenininha, o cara começou uma lanchonete. Hoje ele tem um McDonald's no mundo inteiro. Mas primeiro ele começou com uma lanchonetezinha e ele fez o que tinha que ser feito todos os dias. Seu casamento talvez hoje seja essa lanchonete, mas pode se tornar em algo mundial se você pagar o preço e todos os dias fizer o simples, o básico, todos os dias fazendo o que tem que ser feito. Aí você vai ter algo extraordinário. Agora mesmo, antes de começar essa gravação, a gente estava numa reunião aqui, a gente estava falando sobre isso.
O básico, o simples, feito todos os dias com excelência, ele faz de você uma pessoa extraordinária, entendeu? E o que a gente aprendeu, assim, que eu posso resumir nesses lugares, com as pessoas certas, da forma certa, são alguns pontos, né? É você se conhecer, que meu marido já falou, isso é super importante, você se conhecer para você poder ter um relacionamento bom, saudável, porque você vai dar limites e você vai entender muito que é mais sobre você do que o do outro, mais sobre você do que o outro. Então, isso é importante. Voltar ao passado, resolver coisas que não foram resolvidas ainda, você vai ter nesse processo aí do autoconhecimento, porque junto com o autoconhecimento existe a autorresponsabilidade. Então você vai começar a colocar a culpa nas coisas que você consegue resolver. E você vai fazer os seus aí 50%. Se o outro está fazendo ou não, não importa. É a questão do merecimento. Você precisa fazer por você. E aí sim ele vai ver com amor, com carinho, tudo que você está fazendo, porque existe isso, esse constranger em amor. Meu marido mesmo foi muito constrangido em amor. Eu fui mudando, e ele foi vendo e ele foi entendendo que não, eu também preciso mudar. O que eu preciso mudar? E aí eu vi uma transformação tremenda no meu marido. E hoje eu, com a transformação dele, sou inspirada para me transformar ainda mais. E assim, um inspirando o outro e constrangendo em amor um ao outro. Mas se você for fazer por merecimento, aí não, porque cada um tem uma régua do que é merecimento. E ele merece ser tratado assim, porque eu vejo ele assim. E não é. Se você seguir realmente o manualzinho e todos esses passos que nós estamos aqui falando para vocês, buscar a ajuda certa, no local certo, com as pessoas certas, você vai conseguir mudar muitas coisas pequenas dentro do seu relacionamento que te impedem de você crescer e ter um relacionamento extraordinário, um relacionamento ideal. É só você seguir realmente esses passos e assistir o AQMS, né? O nosso Até que a Morte Separe, estar no clube. Você deve participar do nosso clube no Instagram, que é super bacana. Lá a gente vai te dar ferramentas para isso, que na verdade é o conhecimento para você não errar. Você não precisa errar para aprender, você pode aprender com o erro do outro. E ali existe uma comunidade de casais, de pessoas que são intencionais em aprender e fazer diferente. Não esqueça, Clube AQMS já começa a seguir. É verdade. Amor, agora deixa eu aproveitar para fazer um agradecimento super especial para BJ Móveis, que projetou aqui esse ambiente com a gente, o nosso escritório, o nosso estúdio, esses móveis que vocês estão vendo. É da BJ Móveis. BJ Móveis que é uma loja online, onde você pode escolher os seus móveis em casa, pegar um catálogo ali digital, folhear, olhar, eles vão te dar toda a assessoria que você precisa, sobre tamanho, largura, profundidade, se cabe, se não cabe. Vão mandar deixar na sua casa, vão montar o seu móvel, deixar tudo pronto para você. É bom demais, né, amor? BJ? É bom demais, maravilhoso. Lá em casa também é quase tudo BJ Móveis, né, amor? A gente está de mudança agora, gente. A gente precisava de um monte de coisa lá para o apartamento, porque a nossa casa era grande, não deu para levar os móveis eram projetados. Chegou rapidinho. E quase tudo que a gente tem lá hoje, muita coisa mesmo. Tudo da BJ, que exatamente. massa, né? E também vamos agradecer o Puro Açaí. Puro Me deu açaí. a vontade de tomar açaí. Eu já lembro do Puro Açaí, bom gente. Demais. É bom demais, é puro de verdade. Sabe por quê? Olha isso aí. Essa é a história de um fruto que nasceu há 10 anos. Reflexo de sonho, dedicação e coragem. Esse fruto foi ganhando vários admiradores da sua qualidade e sabor inigualável. Expandiu com sua fazenda própria no Pará e com mais de 40 unidades pelo Brasil. O nome desse fruto é Puro Açaí. Ele é cuidado e regado todos os dias para que cresça com qualidade para você. Puro Açaí 10 anos. Um amor que só cresce. É isso, gente. Você viu aí as imagens. Enquanto isso, a minha esposa já está aqui. Oh, meu Deus. Eu tô no creme. Vai devagar. É o creme de leite Puro Açaí, gente. Delícia. Além do açaí, também tem creme ninho. Creme de cupuaçu, creme de tapioca, creme de morango. Menina, é bom demais. Tem aquele verdinho, como é que chama? Vixe de pistache. É bom demais. Meu Deus do céu, creme de pistache. É uma delícia. É bom, é bom, é bom, é bom. Agora, vamos deixar a nossa produção aqui falar. Fala, Ailton! Tá com a pergunta aqui pro... Augusto, os maridos querem saber. Arrepia. Qual a comunicação para terminar o dia em casa
fazendo aquele lindo e maravilhoso momento de intimidade do casal. Um amorzinho, terminar o dia. Rapaz, com a comunicação. A minha esposa, pra conquistar esse final de dia. A minha esposa me ensinou um negócio. Quer fazer amorzinho de noite? Comece a plantar de manhã já, de dia, entendeu? Porque qual é o grande problema da gente? O homem, para ele fazer sexo, ele só precisa de uma mulher. Mas a mulher, para fazer sexo, ela precisa pelo menos de um motivo. É meio diferente. O homem ele é mais instinto. O homem ele é mais racional, ele é mais predador. Vou dar um exemplo aqui. Essa noite a gente estava dormindo e aí a Lohane foi, virou assim, aí foi afastando assim, aí encostou em mim. Meu irmão, na mesma hora que ela encostou, eu já... Opa! Eu senti um negócio aqui. Mas é porque é instinto. O homem, ele tem disso, ele é mais instinto. A mulher não. A mulher, ela precisa de um motivo. Você tem que, né, conquistar. Então foi que eu aprendi. Eu tô falando isso brincando, gente, mas isso é sério. Eu aprendi isso com a minha esposa. Às vezes de noite eu chegava e todo, né, querendo um negocinho, ela olhava pra mim e dizia, é engraçado, né? Você passa o dia todo me dando patada, aí à noite você quer fazer amor. Me trate bem durante o dia. Aí ela começou a falar isso e eu fui, rapaz, é verdade. No dia a gente trabalhando junto, resolvendo problema, discutindo, e aí eu acabava que me acedendo às vezes, falando grosseiro com ela e não sei o quê. Aí eu digo, ó, o cara passa o dia dando patada, meu irmão. À noite quer fazer amorzinho? Não vai ter, não vai ter. Você fazer amorzinho de noite, você tratar sua esposa bem durante o dia já, querido. Almoce com ela, um café, converse, diga que ama, fala, ó, tô com saudade de você. De noite a gente podia ter o nosso momento. Vai cultivando ali, vai adubando, vai aguando a plantinha para quando chegar de noite ela poder florescer, entendeu? É. E algo importante também, né, amor, que eu sempre falo, é no dia a dia. A comunicação, ela não é só feita de palavras, ela é feita de gestos, né, também. Quantas vezes você dá um beijo, por exemplo, no teu marido? Você dá um beijo na tua esposa. Ah, porque casou, é só selinho e olhe lá. Não, não tá... Gente, dê aquele beijo de 30 segundos, pelo menos, sabe? Pegue na mão, faça cafuné. Não é só quando você... Sabia que tem um monte de casamento, amor, que tá acabando por falta de beijo. É porque o beijo ele é o primeiro passo, né, amor, da química, né? Quando você dá o beijo, aquele beijo de língua, aquele beijo gostoso. Você assim. fazendo isso, você tá comunicando o quê? Você é importante, eu te desejo, eu te quero. Você tá comunicando. Mas aí, às vezes, você que é mulher, fica só falando, maltratando o teu esposo, falando que ele tá feio, que ele tá isso, aquilo. Nem você sente o desejo, nem ele se sente atraído por você. Então, se comunique também com gestos, com ações. Muito bom. Vocês são eternos namorados. Eu o tempo todo eu puxo a mãozinha do meu marido, eu faço cafuné quando tá no carro ali, ele fala que ele até gosta, ele fala assim, bom demais. E o fato é isso, vocês lembrarem que vocês precisam se comunicar em amor através de gestos. Isso daí é uma coisa tão besta, assim, tão boba, mas quando eu tô dirigindo, quando a gente vai viajar, eu amo dirigir assim na estrada, né, pegar a estrada, quando eu tô dirigindo, a Lohane bota a mão na minha perna, ou passa a mão na minha nuca e começa a... Bicho, já muda o ambiente, já é um negócio simples, mas o toque ali já dá aquele, sabe, aquele negócio de, que bacana, sabe? Dormir agarradinho, ter aquele momento ali. Essas coisas são pequenas coisas, como eu falei, mas que fazem grande diferença ao longo do tempo no relacionamento. E teve um dia, né, há pouco tempo, que meu marido se comunicou muito me falando que me amava, sem me falar que me amava. Foi quando eu estava realmente precisando desabafar sobre outras coisas do trabalho e ele não falou nada. Ele simplesmente colocou uma música, me abraçou e me acolheu de uma forma que eu me senti muito amada, que podia cair o mundo, eu me sentia amada por ele. E aquilo fortificou o nosso relacionamento. Eu me senti tão protegida, tão acolhida. Ele falou alguma coisa? Não, ele só me abraçou e me acolheu. Então, nem sempre você vai precisar falar. Nem sempre você vai precisar comunicar com a sua boca, mas com as suas ações. E eu acho que isso é o mais importante, porque as ações, elas falam muito mais do que a sua própria boca. Então, preste atenção qual está sendo a sua ação, né? Isso é importante. Então, vale também, vamos lá. O marido não tem essa sacada de perceber que a hora que a mulher está precisando de um abraço e tal. É válido também a esposa também chegar assim e pedir um abraço para o marido? É válido a gente fazer primeiro. A gente aprende com o exemplo, né? Eu sempre falei assim, meu marido ele não sabia, mas a partir do momento que eu falo e que eu mostro e demonstro, ele vê que é bom,
e ele vai fazer também. Uma dica que eu posso dar aqui para vocês foi o que aconteceu no nosso relacionamento, do suportar em amor. Chegava no fim de semana, eu queria ficar em casa com ele, queria poder assistir um filme, eu queria ter esse momento. E ele já é assim, cheio de gente, ele adora assim, fazer churrasco, receber um monte de gente em casa, e eu só queria o nosso momento e ele queria sempre colocar mais pessoas. Eu não falava, eu não sabia nem expressar, assim, eu não gosto disso, isso, né? Calma aí, amor, eu também quero o meu momento. Então, o casamento ele é feito de suportar em amor. É para um ajudar as deficiências do outro. E o que aconteceu? A nossa, na verdade, né, terapeuta, ela falou assim, faça o seguinte, um final de semana você vai e escolhe o que fazer da maneira que você se sente amada e seu marido vai fazer também, porque ele vai te suportar em amor. No outro final de semana, quem escolhe é o seu marido e você vai mostrar para ele que você vai suportar em amor. Então, a gente começou a fazer isso e eu achei muito bacana. Mas primeiro eu precisei fazer para meu marido aprender e fazer também. Mas eu não precisei só fazer, porque o que o meu marido falou aqui no início do programa, né, do podcast, ele falou assim, o óbvio precisa ser dito, porque o que é óbvio para você pode não ser óbvio para o outro. Eu fazendo, eu esperaria que ele fizesse o mesmo, eu vou ter aí uma frustração. Então, não é só fazer. Você vai fazer para ensinar, mas você vai falar que é assim que você gosta. Eu também gosto quando você faz isso. Olha, meu amor, me dá um abraço. Eu amo quando você me dá um abraço. Isso é tão importante. Falar também é importante. Se comunicar de todas as formas. Falei sobre ações, que são importantes. Falei sobre fala, que também é importante. Mas se comunique de todas as maneiras possíveis, da melhor maneira possível, você vai conseguir um resultado mais assertivo. O seu relacionamento vai melhorar. Olha o que a gente já falou aqui, amor. Comunicação com um olhar, comunicação com a fala, comunicação com um toque, comunicação calado, sem falar nada. Meu Deus, isso é extraordinário demais. Você ouviu o que foi que a Lohane acabou de dizer aqui? Ela disse assim, o dia que eu me senti mais amada foi no dia que eu cheguei, desabafei, chorei. E ele não falou nada. Ele só me abraçou, botou uma música pra gente ouvir e ficou abraçado comigo. Não falei nada. Foi o dia que ela se sentiu mais amada. Comunicação. Sabe qual é o problema? Toda vez que a Lohane chegava pra mim pra dizer algum problema dela, antes dela falar, eu já trazia a solução. Que era pra cortar o assunto. Não, é porque eu tô passando por essa dificuldade, não sei o que. Faça o seguinte, então, chame outra pessoa e faça assim. Não, mas eu não tô... Não sei... Eu queria era resolver, porque o homem ele é o resolvedor. Então, tudo que ela trazia para mim, eu queria resolver. E tem horas, querido, que a sua esposa não quer resolver, ela só quer falar. Mas eu demorei para aprender isso. Até hoje eu tenho dificuldade com isso. Tudo que ela vem falar, eu quero resolver. Antes dela terminar de falar, eu já tenho a solução. E muitas vezes ela não quer a solução. Ela só quer que você empreste suas duas orelhas para ela falar e para ela poder ser escutada por alguém, porque isso é muito importante para ela, percebe? E isso tem mudado, né, amor? Agora, uma coisa que eu acho assim bacana, a gente já está caminhando para o fim aqui do podcast, e uma coisa que eu quero dizer para vocês que estão assistindo a gente, talvez vocês estejam olhando aqui para a gente e dizendo assim, nossa, o casamento deles é perfeito, eles sabem muito, eles conversam sobre tudo, eles são assim, querido, não é. Não é. É vida real. Até hoje a gente passa por problema, até hoje a gente discute, até hoje a gente tem problema. Qual é a diferença do Augusto e da Lohane de hoje para o Augusto e para a Lohane de 10 anos atrás? É a forma de encarar os problemas e as dificuldades. Hoje com conhecimento e com sabedoria. Isso significa que a gente não brigue mais? Briga. Isso significa que a gente não se desentende mais? Se desentende. Mas se resolve. Mas a forma é totalmente diferente. A gente não dorme mais com raiva um do outro, não deixa que o sol se ponha sobre a sua ira. Então a gente resolve o nosso problema no dia, a gente sabe qual é o botãozinho vermelho um do outro, a gente sabe o que é que atinge mais forte, o que é que atinge mais forte, então a gente evita isso. A gente se protege, eu protejo ele, ele me protege. A gente se cobre, um defende o outro, um protege o outro. Então assim, esses pequenos detalhes vão fazendo com que o relacionamento vá melhorando dia após dia. Se você está com um casamento de 5 anos, o seu casamento é para estar em um nível. Se você está com um casamento de 10 anos, meu amigo, você tem que estar em outro nível. Se tiver regredindo, algo de errado não está certo. Você precisa rever isso aí. Porque a lógica é,
1 ano é um casamento, 2 anos ele está melhor, 3 anos ele está melhor. A cada ano no seu casamento ele tem que melhorar. Inclusive até o amorzinho, né? Que a gente sempre conversa sobre isso, e a mulher diga assim, não, quando a gente casou, a gente fazia amor na tora de qualquer jeito, que ninguém sabia, mas hoje eu sei o que é que ela gosta, ela sabe o que é que eu gosto, ela faz do jeito que eu gosto, eu faço do jeito que ela gosta, porque a gente vai se conhecendo em todas as áreas, em todos os aspectos. Então vai se conhecendo e o relacionamento vai melhorando. Isso é o lógico, o óbvio e o que é para acontecer. Se o seu relacionamento não está assim, vem pro clube que a gente vai te ajudar, né, amor? Exatamente. Você só tem um inimigo nessa vida e ele não é o teu marido. Ele não é a tua esposa. Esse inimigo não é a tua esposa. Saiba disso, tá? Não vou falar mais nada, muito que aí vocês vão acompanhar lá no clube. Mas deixa eu aqui falar da Tô Criando. Olha as nossas canecas lindas, nossas xícaras. A gente fala caneca aqui no Ceará, né? Mas essas xícaras chiquérrimas, personalizada. Agora, para esse fim de ano, você pode personalizar o presente, né? Aí de Natal ou festa de confraternização. Vá lá na Tô Criando que vocês vão amar, gente. É qualidade. Vem numa caixinha toda linda, com nos mínimos detalhes, falando qual é o cuidado que você tem que ter. Não esqueça, Tô Inclusive, amor, uma notícia boa para os nossos seguidores é que agora, nas nossas palestras, nas ministrações do Até que a Morte Separe, para onde a gente for, a gente vai estar levando a caneca do Até que a Morte Separe também para vender para a galera. Você vai poder ter essa mesma canequinha da gente aqui, ó, personalizada na sua casa, para você tomar um cafezinho, um chá, uma água com o seu marido, muito viu? Bem. E vamos finalizar com chave de ouro com o pão da Manu. Chegou? Gente, olha, eu tava com uma fome. Eu tava precisando desse pão, porque, meu Deus do céu, amor, olha isso, amor. Esse aqui é de que, amor? Olha isso, esse é aquele que eu amo, catupiry. Ele é como se fosse gente. Um pão de... Oh, meu Deus do céu. Calabresa, catupiry, aquele pão recheado. Ai, tem de pizza, tem vários sabores. Frango com catupiry, carne do sol com queijo. Gente, que negócio bom. É de Deus. Nossa, gente, não dá nem pra falar, tanto é bom. Amei. Consigo nem encerrar. Produção, vocês podem encerrar, por favor? Produção, faz o break aí, chama aí o intervalo. A gente vai fazer assim. Nós vamos continuar comendo o pãozinho da Manu, que é delicioso, porque aqui a fome tá grande e realmente igual a esse, não tem igual. Vamos fazer o seguinte, cenas para os próximos capítulos, vamos pegar outro tema bacana sobre relacionamento, vamos aqui falar para vocês. Mas também tem retrospectiva. Até o final do ano, vocês vão ver os melhores momentos do ano inteiro no próximo episódio, tá bom? Vamos ficando por aqui. Verdade, mas antes de encerrar, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e compartilha. Se fez sentido para você, vai fazer sentido para outras pessoas. Ajuda outros casais. Então compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Deixa o teu like, o teu comentário, isso é muito importante pra gente, tá? Beijo, um abraço, gente. Te espero no clube, hein?